não temos o costume de muitas coisas, né? Nós, os ocidentais, não estamos acostumados a algumas coisas, mas temos que estar acostumados com as coisas da Bíblia, né? Com as coisas de Deus. Isso aí nós devemos nos acostumar, né? Eu falo para você antes da oração, Alex, me permite, por favor. Durante muito tempo, eu e minha esposa nos convertemos em meados de 94. Durante algumas décadas, fomos privados das festas, dos movimentos bíblicos, né? Infelizmente. Uma que realmente não era enfatizada essa questão, né? A gente vivia muito no Cronos e não no Kairos. Então fomos privados de muita coisa. Hoje, graças a Deus, na companhia, né, temos enfatizado bastante as festas, né, bíblicas, né? As festas que Deus estabeleceu. E hoje, amados, eu vejo assim como uma oportunidade que Deus está nos dando. Hoje é uma oportunidade. Ele poderia simplesmente não nos dar essa oportunidade, mas nos deu a oportunidade hoje de entrarmos num propósito mais profundo com Ele, né? E tentarmos apresentar algumas razões e sair diante dele justificado destas razões. Essa é a grande verdade, né? Então, cada um com as suas razões hoje aí vai apresentar diante de Deus, nesse momento de jejum que iniciamos. Todos nós vamos pegar os nossos argumentos, porque tivemos 10 dias aí, né, do ano novo para hoje. Tivemos 10 dias aí onde tudo que falamos, onde tudo que fizemos foi registrado no livro lá do nosso Senhor. E hoje é um bom dia, né, uma boa noite, para a gente poder argumentar com o Senhor. Senhor, esses 10 dias eu pisei na bola. Senhor, esses 10 dias eu desagradei o Senhor. E, Senhor, por favor, em nome de Jesus, revoga a sentença contra a minha vida no próximo ano, porque, gente, esses 10 dias nos sentenciou para o ano que vem. Não foi para esse ano, né? Os 10 dias que ele nos deu foram 10 dias onde estava sendo pesada a sua palavra, a minha palavra, onde estava sendo pesados os meus atos, os seus atos, tudo foi registrado. E hoje nós temos que nos rasgar diante dele para que realmente a gente possa ser justificado e a nossa sentença seja amenizada para o ano que vem. Não é tão somente para esse ano, querido, é para o ano que vem. Então vamos orar, né? Vamos pedir a Deus perdão, entrar na presença dele já pedindo perdão. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos perdoe, nos aceite e que, se sairmos justificados após esse Yom Kippur, que Ele realmente nos justifique. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade deste dia, Pai. Quantos anos fomos privados disto, Senhor, sem saber, Pai, que durante esses 10 dias estávamos sentenciando o nosso futuro. Mas agora a revelação veio a nós, Pai. E nós te agradecemos por essa oportunidade, porque muitos queriam conhecer essa oportunidade ou ter essa oportunidade, não tiveram, Pai. E nós hoje estamos tendo uma oportunidade única de decretarmos um ano de bênção e de vitória. Claro, Senhor, se o Senhor aceitar os nossos argumentos, nós humildemente, Senhor Deus, pedimos que o Senhor aceite. Desde já, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença neste dia, representando o dia 10. Sei que é uma noite, mas nesse dia em particular, Senhor, onde a partir das 18 horas iniciamos o nosso jejum diante da Tua presença, Senhor, com a finalidade de nos arrepender e de obter do Senhor o perdão, Pai.
Senhor, conduz esse nosso encontro, Pai. Conduz a palavra que será ministrada, que ela nos ajude nesse período de arrependimentos e de consagração diante do Senhor, Pai. Que o Senhor, meu Deus, que é um Deus justo e bondoso, justo, porque faz justiça, bondoso, porque a bondade é um dom e faz parte da essência do Espírito Santo, a bondade. Por isso, Senhor, nos colocamos diante do Senhor e colocamos diante do Senhor a nossa casa, trabalho, ministério. Senhor, o que vamos fazer aqui hoje, o que faremos amanhã, colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, meu Deus, se mova nesta hora com a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Assim nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos, pedindo cobertura espiritual, pedindo que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, nos revestindo de toda a tua armadura, Senhor, em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor que envie anjos para estar conosco, Pai, e que se cumpra a tua vontade nesta hora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos nós. Gratidão, pastor Marcelo. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o significado de Yom Kippur, né? O pastor Marcelo já deu uma boa introdução ali e comentou um pouquinho sobre. A gente vai compartilhar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais aqui. Compartilhar. Acho que vocês já estão vendo a minha tela aqui, então. Perfeito. Eu vou só arrastar aqui para ver todo mundo aqui da outra tela. Então, pessoal, Yom Kippur é o dia da expiação. E lá tem a questão, né, que o pastor Marcelo comentou, que do arrependimento, né, um tempo de arrependimento, pedido de perdão, né, confissão diante de Deus, né? Então, esse momento da Teshuvá é nesse sentido, de arrependimento, pedido de perdão, confissão, né, diante de Deus. E esse jejum que a gente iniciou agora, né, às 18 horas, que vai até amanhã, às 18 horas, como o pastor Marcelo comentou, né, é um momento que a gente de refletir o que a gente fez ali, se arrepender, né, pedir perdão de forma genuína e confissão, né, disso diante de Deus. Aproveitar esse momento para isso, né, ficar em oração durante tudo essas 24 horas, né? Focando principalmente nesses três pontos, né? E, e aqui é um ano de olharmos para Jesus, Yeshua, né? Esse ano que está iniciando, como a nossa apóstola comentou, né? E aqui tem uma questão, até o pastor Marcelo falou, nós do Ocidente, né? Tem essa diferenciação, a gente não tem essa cultura por padrão, né? Então aqui também tem a questão aqui do judeu ortodoxo, que ele vive na esperança de ser perdoado, né? Ele tem aquela questão de que eles faziam sacrifícios, né? E eles acreditam nisso já depois da queda do templo, né? Não tem mais esse templo para eles sacrificarem, né? Então eles vivem na esperança de serem perdoados. Já nós, em Cristo, né? Cristo, depois da morte dele na cruz, né? A gente pratica a certeza do perdão, né? Então, fundamentado no arrependimento, né, genuíno, como a gente comentou aqui, e confissão sincera
dos nossos pecados, né? Do arrependimento e tudo isso. E aqui eu vou até ler um versículo que o mestre Panza comentou, né? Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo ele faz total ligação, né, com esse momento da Teshuvah. E então aqui eu vou pedir para o pastor Marcelo, se ele quiser complementar, né, a excelente fala que ele iniciou ali, o mestre Panza também, hoje ele está um pouquinho mais nos bastidores ali, né? Ele teve uma situação a trabalho ali, então eu deixo aí o pastor Marcelo à vontade, se ele quiser complementar, o mestre Panza. Mas é importante, o certo seríamos, né? Seria assim a gente fazer um culto de 24 horas, onde a gente pudesse, né, estar orando, mas eu sei que é muito difícil, muitas coisas. Mas assim, uma coisa é assim, se você tem um problema com uma pessoa, se você brigou com uma pessoa, se você pecou contra uma pessoa, você precisa pedir perdão para essa pessoa. Amém? Isso é necessário pedir perdão. Não adianta nós aqui diante de Deus, nós estamos diante de Deus, né, com os nossos corações aí realmente sentindo o peso do dia. Se você tá, né, assim, se para você não significa nada, a gente tem um peso desse dia, né? Porque praticamente o mundo todo está vivendo hoje essa situação, gente, não é a gente. É o mundo todo que tem uma consciência da palavra de Deus, da Bíblia, dos conceitos judaicos, né? De conversão em Cristo Jesus, que tem revelação desse dia. É o mundo todo está desse jeito. Isso é um peso, hoje é um peso, hoje não é um dia de felicidade. Hoje não é um dia da gente fazer festa, hoje não tem festa. Não é dia de festa hoje é dia de tristeza, gente. Porque realmente é um peso isso para as nossas vidas. Tá? É você pegar toda a bagagem de erros cometidos ao longo de todo esse tempo aí, principalmente nesses últimos 10 dias, e você sentir o peso disso. É um peso, porque se você parar para pensar que o que você fez, o que eu fiz, sentencia o próximo ano, gente, isso é coisa de chorar. Claro, se fez coisa errada, né? É coisa de chorar, não é coisa da gente se alegrar. Porque, olha, para pensar. Os nossos anos não têm sido fáceis. Se tem sido fácil para você, glória a Deus e aleluia. Mas os nossos anos têm sido difíceis. Será que justamente nesse período você estava fazendo festa quando deveria estar se arrependendo? Será que durante os 10 dias que antecedeu essa data, né, que culmina um desfecho de arrependimento, de jejum, de perdão, né, de choro, de lamento, a alma pesa, né, porque realmente o corpo sente, né? Será que os anos anteriores estava diferente disso? Então nós colhemos esse ano o que plantamos no Yom Kippur passado. Nós colhemos. Então, assim, não é dia de festa hoje não, tá? Tanto é que a gente vai ver para frente, talvez não nesse material, não é nem dia de ter relação sexual, não é dia de festa. Não é dia de muita coisa, não. Você entendeu? É um dia de passarmos realmente, se possível fosse, passássemos a madrugada chorando. Mas eu sei que nós temos as nossas atividades laborais no dia seguinte, a gente tem que trabalhar, tem que estar inteiro, tem que estar bem. A gente tira um período para fazer isso, depois vamos descansar um pouco, mas será um dia de amanhã, um dia de pesar também, não é um dia de ficar fazendo festa, tá? Então, assim, esse arrependimento,
esse pedido de perdão, a gente pede perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos agravos feitos a Ele, os agravos feitos às outras pessoas, a gente tem que pedir perdão para as pessoas também. Mesmo que a pessoa fale assim, quem perdoa é Deus. Não, a Bíblia fala que você tem que pedir perdão para a pessoa também. Tá? Então, assim, é nos confessar diante de Deus, nos arrepender. Arrepender, gente, eu quero frisar bem, essa questão toda está relacionada ao seu sucesso ano que vem, não tem a ver com hoje, tem a ver com o ano que vem, tá? Porque amanhã, ao terminar esse período, o livro será fechado com um monte de sentenças sobre as nossas vidas. Um monte de decretos estarão, né, foram escritos, e nós temos que, nesse período de jejum ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que, se possível, Ele, né, nessa compaixão que não tem valor, que não tem tempo, que não tem peso, que nessa compaixão dele para conosco, Ele, no grande amor dele, Ele apague algumas sentenças contra as nossas vidas, porque, gente, não aguento mais passar alguns anos tão difíceis. E só de pensar que a consequência disso foi eu deixar passar o Yom Kippur batido, e aí ter vivido um ano com tantas dificuldades. Então, o que eu peço para você é, amanhã, até amanhã, a gente tem a oportunidade de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque eu errei, porque eu pisei na bola com o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não sentencia a mim, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos. Então, é um momento de muito choro, de dor, por tudo isso. Obrigado. Amém, pastor Alô, Marcelo. amados, boa noite. Vou só fazer uma participação bem breve aqui. Como o Alex adiantou, estamos com uma situação atípica de uma viagem de trabalho no final de semana e até hoje. Enfim, fazer uma pontuação bem breve. Eu gosto muito da palavra alinhamento, né? E eu entendo que esse tempo de parar, ele é necessário, porque o nosso dia a dia ele nos coloca num movimento constante, e esse movimento constante ele nos deixa naquele formato automatizado, um formato automático. E hoje é um tempo onde, como o pastor Marcelo e o mestre Alex colocaram, é uma oportunidade que nós temos, né? É um tempo, uma data estabelecida no reino dos céus para nós pausarmos, né? Apertar ali o pause e fazermos algumas reflexões e fazermos alguns alinhamentos. E a techuvá, que é o arrependimento, ela é exatamente o quê? É um retorno à fonte. E eu gostei muito quando o pastor Marcelo falou no começo sobre a nossa vida pessoal, familiar, ministerial, o nosso trabalho, a nossa carreira. São faces da nossa vida que por muitos anos, de forma errônea, nós entendemos que eram compartimentados, né? Independentes uma das outras, não se relacionavam. Hoje, mais do que nunca, nós entendemos que é necessário, então, esse alinhamento entre todas essas esferas da nossa vida, tendo justamente a Techuvá como eixo. Ou seja, eu preciso, nesse momento, fazer como o apóstolo Paulo nos orienta para o momento da ceia. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Se eu tenho algo que eu fiz contra o Senhor, eu preciso me arrepender e pedir perdão. Se eu fiz algo que afetou o meu próximo, eu preciso me arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão ao próximo. Ainda que o próximo não queira, ainda que o próximo não perdoe, ainda que o próximo não aceite, eu preciso
deixar essa porta aberta. Então, esse é o tempo de eu alinhar todas as esferas da minha vida, para que o Senhor me perdoe. É o tempo de eu lançar sementes de arrependimento para colher esses frutos de arrependimento ali na frente. Então, o tempo é techuvá constante, arrependimento constante, consciência constante. Nesses últimos dias eu tenho pedido ao Senhor visão e discernimento. Visão para saber aonde eu preciso ir. Discernimento para saber se o que eu estou fazendo está alinhado à vontade dele. E o texto que o Alex citou ali, né, segundo Crônicas 7:14, é um dos textos que eu considero mais fantásticos em toda a palavra, né? É um texto que traz identidade, nossa identidade como povo, traz a identidade do Pai como um Deus que nos perdoa, que ele busca ter um relacionamento vivo conosco, mas que nos coloca também numa estrada, que é aquela estrada do Salmo número 1, que é a estrada do caminho estreito que Jesus fala, que qual é essa estrada, qual é esse caminho? É de se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Isso é techuvá. São ações constantes, permanentes, conscientes. Não é porque a religião me diz para eu fazer tal coisa, não. É a minha consciência na graça de Deus, é a minha consciência no meu relacionamento com Deus. Então, nós possamos ter esse eixo bem claro, né? De techuvá como um movimento de retorno à fonte que é constante. É só isso, pessoal. Gratidão, pastor, gratidão, mestre. Então, era isso, pessoal, essa breve introdução sobre Yom Kippur e a importância, né, desse momento, né, que iniciou agora até amanhã, como o pastor Marcelo falou, né, o mestre Panza, vamos aproveitar esse momento para praticar a Teshuvá e nos arrependemos, né, de tudo que a gente fez, pedir perdão e etc. Então, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, senão a gente já parte para parte do estudo. Tranquilo, né? Então, eu vou fechar aqui e vou passar para a nossa apresentação aqui sobre os evangelhos, né, sinóticos. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Marcos, né, no capítulo 11, naquela mesma linha, né, de comparação com Mateus e Lucas, né? Então, hoje falaremos sobre a entrada triunfal em Jerusalém, a figueira amaldiçoada, né? A purificação do templo e a autoridade de Jesus questionada. A gente vai passar por essas quatro narrativas aqui, Ô, mestre naquela Alex, mesma. Opa, desculpa opa, desculpa pastor, desculpa interromper você. Posso falar não, só uma coisinha mais sobre Yom Kippur? pode ficar à Desculpa, vontade. tá certo. Tá. Eu vou ler algumas coisas, aí a gente vai só tentando entender esse processo, tá? Vou fazer uma leitura de um material que um mestre também lá da Casa do Sobrenatural, ele distribuiu para o grupo, né? Acho que de intercessão, ou de profetas. Então, assim, ó, estudo resumido de Yom Kippur. É um resumo, tá bom? Então, é o dia mais sagrado do calendário judaico. É o mais importante, gente, tá? Então, assim, as festas são importantes, né? Mas festa com um monte de BO não vale nada, né? Então, acho que para eles é a data mais importante. Não adianta, a gente até brinca, né? Porque a Bíblia fala assim, é melhor você estar num velório do que numa festa, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Porque no velório você
medita acerca da vida e do destino de todo ser humano. Na festa você não está nem para quem pintou a zebra, você só quer o resto da tinta, essa é a grande verdade, né? Na festa você está de boa, ali você está, né, curtindo e esquecendo-se, né, das questões relacionadas a isso. Então, o dia mais sagrado do calendário judaico é essa data que a gente está vivendo hoje. Essa data para nós deve ser a data mais importante do ano para nós todos. Tá? Essa data ela deve ser marcada no seu calendário. Logo que você receber o calendário, você deve marcar essa data e marcar os 10 dias que antecedem essa data, de tão importante que ela é. Então, essa data para nós, ela tem que ser cravada no nosso coração. Tudo bem? Então, a gente entra no ano novo judaico. O grande problema, mestre Alex e mestre Panzi e demais irmãos, é que nós somos ocidentais. Isso nos prejudica demais, gente, de entrar na, nas promessas que foram feitas ao povo original de Deus. Isso nos impede muito de ter essa visão que eles têm. Porque se os caras prosperam onde eles estão, é porque os caras cumprem esse negócio todo aí. E a gente fica empurrando a vida com a barriga, como a gente está empurrando, trabalhando que nem os condenados e não chegando a lugar nenhum, você entendeu? E os caras, onde os caras colocam a mão, prospera. Porque os caras têm na agenda deles esse dia. Esse dia tá marcado na agenda dos caras. Falar, mano, 10 dias depois do ano novo, cara, você começa aí se purificar desse trem todo que estão fazendo, porque o negócio vai pegar no dia de Yom Kippur. Então, gente, essa data tem que ser a data mais importante. Não é Natal, não. Os ocidentais esperam o Natal. Gente, que tribo de Natal é esse? Tá? Enquanto o judeu espera essa data mais importante para a vida deles, que vai designar o futuro do próximo ano, a gente está esperando o Natal, está esperando o feriado para tirar umas férias. Tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente é ocidental, tem que mudar um pouco a nossa mentalidade. É muito difícil a gente pensar como judeu por sermos ocidentais. Então, assim, ó, pegou o calendário, a data mais importante para nós, independente se somos judeus. Hoje não existe mais separação de judeu, de grego, de quem está perto, de quem está longe. Tudo é para nós. Então, ó, uma parte que eu quero falar é o dia mais sagrado para os caras, é o dia mais sagrado para nós também. Tudo bem? Então, não é o seu aniversário que é o dia mais importante para você. Não é o dia do nascimento do seu filho que é mais importante para você. O dia mais importante para o judeu é o dia do Yom Kippur, é o dia mais importante para mim. Não posso tratar esse dia de qualquer maneira. Então, eu vou continuar lendo aqui, tá? Não estou com raiva, não, tá? Os meus alunos falam assim, professor, você está bravo? Eu falo, não, não estou bravo, não. Ó, literalmente, tá? É o dia da expiação, é o dia da purificação. Purificação de crimes, tá? Os crimes que nós cometemos, porque, ó, sinceramente, se abrisse o microfone aqui para todos e falasse assim, eu sou um criminoso porque eu deixei de fazer determinadas coisas e desagradei a Deus, é o dia de purificação de crimes que nós cometemos. Você podia falar com a sua boquinha, mas não precisa, tá? Porque quando a gente realiza, ou realizava, eu realizei com a minha esposa 13 encontros com Deus. E tinha uma das mensagens, né, dos estudos, era você ir lá no microfone e falar assim, ó, eu sou um adúltero, eu sou um traficante, eu sou um pedófilo, eu sou tudo isso, porque isso é crime. Então, hoje é o dia da purificação dos nossos crimes. Hoje e amanhã, tudo bem? E hoje é o dia que a gente está buscando a purificação dos nossos crimes, tá? Então, ó, ocorre anualmente, no 10º dia do mês judaico, do mês de Tisrei, tá? 10 dias após o Rosh Hashanah, feliz ano novo para todos. Só que, ó, tem aí essa questão que a gente tem que resolver. Esse período de 10 dias é conhecido como dias de arrependimento. De hoje para 9 dias para trás, quero saber se a gente se arrependeu de alguma coisa. Não responda, né? Não responda, não. Tá? Mas hoje é o dia que vai culminar, que a gente tem que pedir perdão a Deus por todos esses crimes que nós cometemos. Cometemos crimes, tá? Se você disser que não cometeu nenhum crime,
você está enganando-se a si mesmo e fazendo o Senhor mentiroso. Todos nós, nesses dias todos aqui, cometemos vários crimes. E é por isso que estamos aqui jejuando, porque senão você não precisava jejuar, tá? Então diz assim, ó, é o dia de maior proximidade com Deus. Hoje é o dia que nós mais nos aproximamos de Deus. A tradição ensina que Rosh Hashanah, o destino de cada pessoa para o ano novo, é inscrito nos livros da vida e da morte. Mas o veredito é selado hoje e amanhã. Hoje, o veredito é selado hoje e amanhã, tá? Então, agora é hora de chamar a presença de Jesus, que é o nosso fiel advogado. Fala, Senhor, justifica-me diante do Pai, porque o negócio pegou. Então, quando Jesus fala que ele é o sumo sacerdote, é porque hoje, no dia de hoje, ele quer atuar como advogado. Tá? Então, você e eu precisamos chamar ele para junto de nós, falar, meu advogado, justifica-me diante do Pai, porque o negócio pegou. Tá? Então, ó, então vamos lá. Somente no final, né, de Yom Kippur. Por isso, é um dia de intensa techuvá, que nem foi falado aí. Arrependimento, retorno, mudança de atitude, oração e jejum. Práticas de aflição da alma. Hoje e amanhã é o dia que a nossa alma vai ficar bem afligida, tá bom? Porque o cafezinho da manhã gostoso eu não vou tomar, não vou comer aquele almocinho que a minha esposa leva no carro para eu comer lá todo dia, tá bom? Hoje é um dia que realmente, hoje e amanhã, a gente vai estar só no processo de arrependimento. Tá? Ó, só para falar, não são 24 horas, são 25 horas, né? Se é para fazer bonitinho esse trem aí, esse trem é 25 horas de cumprimento de jejum, tá bom? Ah, ah, para quem leva ao pé da letra o negócio, é sem relação sexual também, tá? É o que diz. Para finalizar, mestre, que eu achei muito importante a gente pontuar essa data, tá? Porque a gente precisa entender esse processo todo, tá? É um processo de reconciliação. Pessoal, graças a Deus hoje, você e eu não precisamos andar com uma vaca na rua para poder sacrificar ela pelo nosso pecado. Graças a Deus, hoje a gente não precisa andar na rua com um bode, com um carneiro, com uma ovelha, né? Com uma galinha debaixo do sovaco, ou com uma pomba, dependendo do seu pecado, para a gente ir sacrificar. Você imagina só, mestre Alex, você tendo que empurrar uma vaca no meio da rua e todo o povo vendo que o seu pecado era muito grande, porque conforme o animal era o tamanho do pecado do cidadão. Você imagina só, a Karina, o Zala, ter que empurrar um bode que cravou os pés no chão e não tem que empurrar, ela empurra o bode para lá, empurra o bode para cá. Você imagina só, Karina, o que Deus nos poupou, o que Jesus nos poupou quando ele derrama o sangue dele naquela cruz. Ele está falando assim: olha, o meu sangue purifica você de todo o seu pecado. Então, hoje, meus amados, lave-se com o sangue de Jesus, porque eu farei isso também. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, hoje, graças a Deus, eu não preciso empurrar uma vaca no meio da rua, porque certamente os meus vizinhos falam: nossa, o pecado que esse cidadão cometeu é grande, hein? Você imagina só a vergonha que a gente ia ter que passar nesse trem todo, né? Então, Yom Kippur expia os pecados cometidos contra Deus. Esse pecado é contra Deus, porque o pecado contra o seu irmão você resolve com ele, mas não os pecados cometidos contra o próximo. É um princípio fundamental. Buscar ativamente obter o perdão de qualquer pessoa que você possa ter ofendido antes do início de Yom Kippur, tá? Então, começou, lembra de quem você precisa aí, tá? Trocar uma ideia e vai lá. Queridos, marca no seu calendário. Essa data é a mais importante da sua vida, porque te lança um outro ano, ou de sucesso, ou de muitas lutas, derrotas. Então, eu estou um pouquinho cansado disso, tá? Eu quero vitória e eu quero entrar no gozo do Senhor
porque é o que a gente precisa, pessoal. Que Deus nos abençoe nesta data. Eu quero orar. Nesta data eu quero orar. Até eu preciso orar por nós todos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu estou me sentindo como aquele publicano, aquele fariseu, Senhor, envergonhado diante do Senhor, batia no peito, dizia: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu sou pecador. Eu estou me sentindo como este, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Tu és aquele que sonda os corações, Pai. Tu és aquele, Senhor, que sabe o nosso deitar, o nosso levantar, e sabe todas das nossas práticas, Senhor. Não tem como esconder nada, Senhor, que fazemos diante do Senhor. Podemos esconder as coisas dos homens, das pessoas, mas do Senhor, Pai, estamos despidos diante do Senhor, diante de tudo que nós fizemos, Senhor, até este momento, Pai. Senhor, esse momento deve ser o momento mais importante para nós, os cristãos, não é só para os judeus, é para aquele que acredita na Tua palavra, Senhor. Neste dia, Senhor, pedimos a Ti misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, perdão, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor que conhece o nosso coração, Pai, purifique ele através do Teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo pecado. Pai, nesta data, que ela seja importante, seja uma data, uma mudança, uma virada de chave, Senhor, para as nossas vidas, que estamos tão cansados de termos anos tão difíceis. Nós queremos ter anos melhores, Pai. Nós queremos que o nosso ano que vem, Senhor, não só, eu tenho certeza absoluta, que ao ligar para o ano que vem, Senhor Deus, essa chave, tenho certeza que este ano, Senhor, ele continuará sendo uma bênção para as nossas vidas. Eu não espero só que 2026 seja um ano extraordinário, Pai. Eu espero que esse ano, Pai, esse ano novo, judaico, que influencia as nossas vidas, eu espero que este ano, Senhor Deus, a gente fique bem, Pai. Tenha abundância de recursos, tenha abundância de saúde, Pai. Tenha para dar, não para emprestar e nem pedir emprestado, Pai. Nós tenhamos em abundância, Senhor Deus, de uma forma que pessoas sejam alcançadas desta abundância que o Senhor tem para nós esse ano, Pai. Por isso, Senhor, o Senhor, durante esses 25 horas que estaremos buscando a Tua face, nos arrependendo, Senhor, nos humilhando, chorando, porque é um peso tudo isto, Pai. Que o Senhor mude essa chave das nossas vidas, Pai. Que nós venhamos encontrar, Senhor, que as bênçãos, elas venham nos alcançar, não nós correndo de forma desesperada atrás das bênçãos, Pai. Que elas nos alcancem. Assim eu oro, Pai, por mim, pela minha família, pelos meus irmãos, por todos os projetos que estamos colocando diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, amado. Deus abençoe. Amém, pastor Marcelo. Gratidão por ter complementado, né, e reforçado ainda mais. Eu vou compartilhar aqui, pessoal, de novo. Aqui. Perfeito. Acho que já estão vendo, né? A minha tela de novo. Acho que já. Então, pessoal, agora vamos entrar, né, nessas quatro narrativas de Marcos. Só estou pegando um ar aqui, né, que a palavra do pastor Marcelo foi bem forte, né, bem reflexiva para a gente, né? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre o Evangelho de Marcos, né, no capítulo 11, comparando com Mateus e Lucas, e falaremos sobre essas quatro narrativas aqui, né? Entrada triunfal em Jerusalém,
a figueira amaldiçoada, a purificação do templo e a autoridade de Jesus questionada. Então vamos aqui para a primeira delas, né? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa IA, né? Tem cada um aí, né? Da imagem ali, né? Então vamos lá, pessoal. Então aqui essa narrativa, né? Ela está em Marcos 11, de 1 a 11, né? Também em Mateus 21, de 1 a 11, e em Lucas 19, de 28 a 44. Como a gente, né, estamos fazendo aqui, vamos ler Marcos, né? Então vamos lá, Marcos 11, 1 a 2 aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos. Os que iam adiante dele e os, e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, aqui, pessoal, tem, né, como a gente vem comentando, as diferenças notáveis. Eu só vou colocar aqui esse apontador aqui. As diferenças notáveis, né? Então, aqui, Marcos, ele menciona apenas um jumentinho, né? Aqui, ó. Encontrarão um jumentinho. Já em Mateus, menciona uma jumenta e seus filhotes. Aqui, ó. Encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Tem essa diferença, né? E seria isso, né? A diferença tá entre os dois. Aqui também encontrarão um jumentinho. E Lucas também fala do jumentinho, né? De um só. Uma outra questão aqui em Marcos, né? Ele destaca o reino vindouro de nosso pai Davi. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Nos demais, ele comenta: bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Tanto em Marcos, Mateus, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Só que em Marcos ele também adiciona, né? Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Já em Mateus aqui tem uma diferença, né, notável também. Ele cita o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. Isso aqui tem, Mateus comenta sobre esse ponto também, né? E um outro ponto em Mateus é que ele usa o título Filho de Davi, que a multidão que ia diante dele e o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi. Aqui em Marcos, né, é só que gritaram Hosana. E aqui é Hosana ao Filho de Davi. Lucas, ele tem algumas diferenças também, né, notáveis aqui. Ele inclui o diálogo com fariseus. Ele registra o lançamento de Jesus sobre Jerusalém, aqui, e profetiza a destruição da cidade, né? Aqui nesse 41 a 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Então, Lucas é o único que adiciona esse lamento de Jesus, né, sobre Jerusalém e profetiza, não é, a questão da destruição da cidade, né? Então, essa parte aqui, pessoal, é sobre a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pastor Marcelo, se quiser, né, dar uma complementada, algum ponto que pode ficar à vontade, mestre Panza também. É só. O tema é bem interessante, né? A entrada triunfal em Jerusalém, não é? E enquanto todo o povo religioso esperava, né, uma entrada triunfal de um rei todo, né, poderoso em atitudes, Jesus ele quebra mais uma vez, né, as barreiras religiosas. As pessoas esperavam que ele chegasse de avião a jato e todo pomposo, né? De repente, o rei dos reis chega montado num jumento, né? Um jumentinho. Eu imagino a cara dos religiosos, enquanto todo o povo o aclamava, né? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os religiosos e mordiam de raiva. E se fosse no dia de hoje, Jesus ia dar uns beijinhos no ombro, assim, ó, beijinho no ombro para vocês, porque eu cheguei, né? E, cara, só para, né, essa entrada triunfal foi extraordinária. Você entendeu? Derrubou inúmeras crenças religiosas. Deus abençoe, tá? Também entrar de Ferrari, né? Uma coisa assim. Entrar de jumentinho, né? Eu só quero fazer um comentário rápido. Não é despropositado, né? Não é assim. Por que que foi com um jumento e filho de uma jumentinha, né? Porque existia então essa profecia lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E a palavra fala que o Senhor Jesus ele cumpriu toda a palavra, ele cumpriu todas as profecias. Então, era necessário que fosse dessa forma. E aí, o porquê de ser profetizado dessa forma, o pastor Marcelo e o mestre Alex acabaram de falar, né? E tem tudo a ver com a essência do reino de Deus. Jesus pregou isso várias vezes. Quem está nos acompanhando aqui vai se lembrar dos discípulos falando: ah, quem é o maior, quem é o mais importante, etc. Né? E Jesus sempre falando: maior é o que serve, maior é o que serve. O apóstolo Paulo fala: Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Usa os que nada são para reduzir a nada os que são. Ou seja, esse é o princípio do reino de Deus. Aquele que se humilha será exaltado. Esse é um princípio poderosíssimo do reino de Deus. Também por isso essa data de hoje é tão importante, né? Desse momento de techuvá, de arrependimento. É necessário que caminhemos nesse lifestyle dessa forma, andando em humildade. Andando em humildade. Então, eu só queria fazer esse comentário. Perfeito, mestre. Indo aqui para a próxima narrativa, né? A figueira amaldiçoada. Então, aqui a gente tem em Marcos e em Mateus, em Lucas não tem esse registro, né? Então, vamos ler aqui Marcos 11, de 12 a 14, e depois de 20 a 25, né? E também tem essa mesma narrativa em Mateus 21, de 18 a 22. Então, aqui lendo Marcos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira, né, com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso, né? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes.
lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenha fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em coração, creiam que já o receberão. E assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Aqui a gente vai começar a falar das diferenças notáveis, né? Mas tudo tem o seu momento, né? Só um comentário, tudo tem seu momento. A gente ia falar disso aqui, né? Dessas narrativas, quarta-feira passada. Só que a gente estava no jejum, estava todo, né? A gente deu uma. Nossa apóstola falou, não, vamos dar um descanso. Eu não queria, não, né? Eu queria que vocês ficassem até 11 meia-noite aqui, né? Eu falei brincando lá naquele dia, né? Mas era só brincadeira. Não é. E a palavra aqui, né, vem justamente pegando o momento atual, né? Quando estiver orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe, né? Então, encaixa direitinho com o dia de hoje aqui, né? Principalmente essa última, essa último versículo aqui. Apesar que em vários trechos aqui, né, bate justamente com esse dia. Então, aqui Marcos, ele divide, né, o episódio em duas partes, antes e depois da purificação do templo. É uma diferença, né, na estrutura narrativa aqui, não é diferença notável ainda, é só algumas formas que eles estão estruturando os capítulos, a escrita. Mateus apresenta o episódio como evento contínuo, Lucas não relata esse episódio. E as diferenças notáveis, Marcos explica que não era tempo de figo, né? Aqui, ó, não tinha folhas porque não era tempo de figo. Já Mateus não comenta isso, né? Mateus destaca que a figueira secou imediatamente. Então lhes disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Já Marcos não comenta que ela secou imediatamente. Apenas Marcos inclui o ensinamento sobre o perdão, que é justamente esse último, né, que a gente comentou. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados, os seus pecados. Então Marcos é o único que adiciona sobre o ensinamento do perdão. E Marcos, né, Marcos também, ele menciona Pedro, lembrando-se da figueira. Em Mateus não tem essa lembrança aqui, né, esse comentário do Pedro. Ele fala, né, lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoada secou. Então é só Marcos que comenta sobre essa questão, né, de Pedro. Então, esse daqui, pessoal, era, né, essa narrativa sobre a figueira amaldiçoada, né? E deixo aqui aberto para o pastor Marcelo, né, mestre Panza, contribuir. Pode ficar à vontade. Eu passo para o Panza. Panza, é contigo. Aqui a gente tem vários ensinamentos. Vou começar por aquele que o Alex destacou, que tem a ver com o nosso momento agora, né, de Techuvá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. É justamente aquilo que o pastor Marcelo disse, eu acho que até nós demos risada aqui, achamos bem bacana, né? É uma festa com BO, né, pastor Marcelo? Não adianta festa com BO, poxa. A ideia é sempre que haja o conserto.
Para eu ter relacionamento com Deus, eu preciso ter meu relacionamento com o próximo. Basta nós nos lembrarmos das palavras que o apóstolo João Cobal trouxe para nós recentemente, né? Lashon Hará e Lashon Tov, ou seja, quando eu amaldiçoo o meu próximo com as minhas palavras e atitudes, e quando eu abençoo o meu próximo com as minhas palavras e atitudes, e o quão poderoso isso é. Por quê? Porque no reino de Deus, o Senhor Jesus resumiu, né, toda a lei em apenas dois mandamentos. Ele falou: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sobre esses dois mandamentos não há lei. Ou seja, isso resume a lei. Então é importante nós termos claro, no reino de Deus não cabe religiosidade. No reino de Deus não cabe aparência, não cabe hipocrisia. E isso começa no nosso relacionamento. Eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Não adianta eu querer passar pano para mim. Se eu tenho alguma coisa para resolver comigo ou com Deus ou com meus irmãos, eu preciso resolver primeiro para depois buscar o meu relacionamento com o Pai Celestial. E o propósito é esse. Por isso que é necessário, toda vez que eu me aproximo de Deus, eu enxergo isso. Assim como o profeta Isaías, né? Quando ele teve aquela visão lá no capítulo 6, ele vê o Senhor, ele vê os serafins, mas ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque essa é a dinâmica. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo sobre mim. E mais eu enxergo o que eu preciso resolver sobre mim. Mais eu enxergo o que eu preciso tratar sobre mim para que eu possa continuar avançando para o próximo nível. E sobre a questão da figueira, nossa, esse aqui a gente poderia tirar 3, 4 pregações daqui, porque é um texto fantástico, né? Eu gostaria só de citar 2 pontos. O primeiro ponto é, Jesus fala: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ou seja, daí que vem a expressão, né? A fé que remove montanhas. Então a gente lembra daquela mensagem sobre o cego Bartimeu, né? Que foi justamente sobre a fé que remove montanhas. Então a gente poderia aqui gastar horas e horas falando somente sobre essa questão. Esse é o ponto, né? A fé que remove montanhas. Quais são as montanhas que nós temos em nossa vida? Quais são as montanhas que têm se colocado diante dos nossos caminhos? São montanhas externas? São montanhas internas? São montanhas mentais? São barreiras mentais? Quais são essas montanhas que precisam ser removidas? Não importa quais são. O importante é o que o Senhor falou. Se vocês tiverem fé, essa fé que sai daquele momento de paralisia e vai para o movimento, se você tiver essa fé que sai, né, de uma situação de pausa e vai para a ação, a tua fé vai fazer com que a montanha seja movida. E a outra coisa importante é justamente a questão da figueira em si. Ela não produziu fruto. Qual que é o propósito da figueira? É produzir sombra? Não. O propósito da figueira é produzir figo, é produzir fruto. Esse é o propósito dela. Então, isso traz uma reflexão para nós no reino de Deus, né? No reino de Deus, eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso frutificar. É isso que o Senhor espera de mim. Esse é o meu comissionamento no reino. E aí, cada um de nós precisa perguntar ao Senhor: Senhor, a figueira produz figo. Esse é o propósito dela, trazer figo para alimentar as pessoas, para saciar a fome através dessa fruta tão linda e tão gostosa como o figo. Não sei quantos de vocês já comeram figo in natura. Nossa, é muito gostoso, é lindo, é cheiroso, é saboroso, enfim, né? Que a gente possa fazer essa pergunta: Senhor, qual é o meu tipo de fruto? Que tipo de árvore eu sou? Qual é o tipo de fruto que eu preciso entregar no teu reino? Senhor, nesse tempo de Yom Kippur, nesse tempo de arrependimento, que eu possa enxergar qual é o meu propósito, que eu possa cumprir o meu propósito, que eu possa frutificar, Senhor, que eu possa ser sal e ser luz dentro daquilo que é o teu propósito para a minha vida. Então é isso, Pastor Marcelo e Mestre Alex, eu gostaria só de fazer esses apontamentos aqui. Perfeito, mestre.
Realmente são vários ensinamentos, né? Numa narrativa como essa, a gente consegue extrair vários pontos, né? Vou passar aqui para a próxima narrativa, a purificação do templo. A purificação do templo está em Marcos 11, né? De 15 a 19. E também, né, a mesma narrativa tem Mateus 21, de 12 a 17. E também em Lucas 19, de 45 a 48. Então vamos ler aqui Marcos. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinavam, dizendo: Não está escrito, a minha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, aqui também, né, tem algumas diferenças notáveis. Eu vou focar nas diferenças notáveis. O único que menciona a proibição de carregar mercadorias no templo é Marcos, né? Essa parte aqui que está em azul. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Apenas Marcos comenta esse ponto, né? Marcos também ele cita Isaías 56:7, mais completamente aqui, casa de oração para todos os povos. Então, isso daqui, né, tem lá em Isaías 56:7. Marcos é o único que comenta. Aliás, a minha casa será chamada de casa de oração também aqui em Mateus, né? E todos eles comentam isso, né? Ele também menciona Marcos, né? Marcos menciona que saíram da cidade ao cair da tarde. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, aqui, os demais, né? Mateus e Lucas, eles não comentam isso, né? Que saíram da cidade ao cair da tarde. Mateus é o único que menciona a cura de cegos e mancos no templo. Marcos, a gente leu, em nenhum momento ele comentou, né? De cura. Já aqui em Mateus, tem aqui, né? Ó, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, né? E ele os curou. Então, Marcos é o único que, desculpa, Mateus é o único que comenta sobre a cura dos cegos, né? E mancos. Mateus também ele inclui o louvor das crianças e a citação do Salmo 8:2. Salmo 8, versículo 2, né? Aqui, ó. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, aí aqui Mateus acrescenta, né? E as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, né? Isso aqui já tinha comentado aqui em Marcos, mas ele adiciona aqui e as crianças estavam gritando, né? No templo, Hosana, filho de Davi, e ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estão ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. Essa aqui foi uma pergunta. Então, Mateus foi o único que comentou, né, esse ponto aqui, citando as crianças, né, que estão contidas no Salmo 8:2. Em Mateus também, ele menciona que Jesus foi para Betânia após a purificação. Então, nesse trecho também ele comenta que eles foram para Betânia após a purificação.
Aqui em Marcos só comenta que ele saiu da cidade, né? Em Lucas apresenta um relato mais conciso, né? Lucas normalmente ele faz uns relatos mais concisos. Ele enfatiza que Jesus ensinava todos os dias no templo. Então ele foca aqui, né? Ele frisa, todos os dias ele ensinava no templo. Os demais não comentaram, né? E destaca que o povo estava fascinado pelas palavras de Jesus. Todo o povo estava fascinado pelas palavras de Jesus. Aqui em Marcos a gente leu que eles estavam maravilhados, né, com o seu ensino. Já em Lucas ele fala que o povo estava fascinado pelas suas palavras, né? Então, pessoal, essa daqui também era a leitura sobre a purificação do templo. E eu deixo a palavra com o pastor Marcelo, mestre Panza. Essas duas últimas, é, esses dois últimos tópicos que você falou, a figueira e agora essa purificação, nos remete muito ao dia de hoje, né? Tá? Tem tudo a ver com o dia de hoje. Hoje estamos purificando o templo, nós somos a morada do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Então, né, essa passagem, ela casou muito bem com o dia de hoje, né? E quando fala da figueira, amados, nós precisamos dar frutos. Nós não somos árvores estéreis. Nós não fomos feitos para dar sombra apenas. Nós fomos para dar flores e para dar frutos também, tá? Nós fomos criados para realmente dar frutos. Então, quando a gente fala da figueira amaldiçoada, você sabe que nós todos, como, né, comparados a uma figueira ou qualquer outro tipo de árvore frutífera, a gente tem um tempo para dar frutos, tá? A gente vai ter um tempo para dar frutos, né? Tanto que uma certa passagem, quando Jesus vai cortar ou manda cortar uma determinada árvore, uma pessoa intercede, né? Então, graças a Deus que sempre tem alguém que intercede, né? Porque se a gente não tivesse quem intercede por nós, gente, a gente estaria no bico do corvo faz tempo, tá? Então, Jesus é aquele que intercede por nós diante do Pai. Por isso que eu falo, hoje é um bom dia, uma boa noite, para pedir que Jesus interceda por nós diante do Pai. Então, Jesus, ó, né, uma pessoa intercedeu pela árvore, falou, ó, deixa eu adubar, deixa eu trabalhar essa árvore aí, essa terra dela, e se daqui 3 anos ela não produzir, né, se daqui um tempo ela não produzir, você vem aqui e arranca essa árvore aqui, não serve para nada mesmo. Tá bom? Então, assim, a gente precisa dar frutos, amados. Eu não sei que fruto e que sabor tem esse fruto que você tem dado. Eu sei o sabor do fruto que eu tenho dado, né? O que eu digo com isso, amados, é que nós não podemos ser pessoas rancorosas, tá? Você não pode ser rancoroso. Quem se aproxima de uma pessoa rancorosa? Quem se aproxima de uma pessoa mal-humorada? Pensa num fruto amargo, né? Pensa num fruto, né? Você vai colher uma manga, né, de um pé, e a manga completamente sem sabor, insonsa, assim, aguada, que não serve nem para açúcar, nem para jogar para os porcos essa manga serve. Então, que tipo de fruto a gente tem dado, né? Então, pense bem, é bom a gente pensar como é que as pessoas têm nos visto, né? Será que você é uma pessoa agradável? E se não é uma pessoa agradável, procure ser. O que que te impede de ser uma pessoa agradável, né? A minha mãe, ela é uma alagoana, né? Passou muita coisa ruim nessa vida, muita dificuldade. Foi criada num convento de freiras durante, né, da fase da infância até a mocinha. Ela foi criada num convento com muitas privações. Teve um tempo atrás que ela falou assim, filho, você sabe que eu não sou de dar carinho, não é? Falei, eu sei, mãe, que você não é de dar carinho. Mas é o fruto que ela deu, que ela reproduziu, que ela reproduz, é o fruto que ela recebeu a vida toda. Tem como mudar? Tem, às vezes eu vejo umas mudanças nela, né? Ela está se tornando uma pessoa um pouquinho mais amável,
Então, todos nós temos condição de mudança, querido, tá bom? Todos nós, um dia nós vamos, Juliano Panza, todos nós vamos surpreender algumas pessoas que esperavam receber de nós a patada que sempre demos, e a gente vai acolher as pessoas. Um dia o fruto talvez tenha nascido amargo, pode ser que ele venha dar, aquele ano venha ser mais doce. Então, quando a gente fala de purificar o templo, a gente está aqui purificando esse templo, que é morada do Espírito Santo. Quando os meus alunos falam, professor, o que você acha de eu colocar um piercing? Né, os alunos perguntando para mim, eles perguntam de tudo, né? O que você acha de eu fazer uma tatuagem, professor? Eu falo para eles, olha, o meu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Para eu fazer qualquer coisa no meu corpo, eu preciso perguntar para aquele que é dono do meu corpo, né? Eu vou perguntar para ele se autoriza eu fazer uma incisão nesse corpo que é teu. Aí eu falo para eles isso, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Meu irmão, esses dias, né? Meu irmão é da Polícia Civil aqui de São Paulo. Ele falou que o sonho dele era fazer uma tatuagem, né? E ele recheou o bração dele, que ele tem assim, ele recheou com uma tatuagem, né? Mas ele não tem essa visão que a gente tem de que o que nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala de purificar o templo, estamos nós aqui hoje e amanhã para esta finalidade. Obrigado. Amém. Só destacar o que destacar que a agenda do reino ela é perfeita, né? Como o Alex lembrou, era para a gente ter tratado esse capítulo, né, em outro momento, em outra data. Já era para ter sido tratado, mas o Senhor preparou para que fosse feito hoje, por quê? Porque hoje era o dia desses temas, né? É fantástico quando a gente caminha debaixo da agenda do reino, né? Aqui eu quero comentar só duas questões. A primeira delas é que, de novo, Jesus chama atenção para essa sabedoria espiritual das crianças, né? Então, ele já falou lá atrás que para entrar no reino dos céus a gente precisa ser como crianças, né? E daí, para quem está acompanhando as nossas aulas anteriores, sabe que a questão toda é a criança ela não quer ser melhor que ninguém, ela quer ser, ela quer estar envolvida, ela quer estar junto de, ela não quer ser superior a, né? Então, e Jesus fala isso naquele contexto onde os discípulos queriam ser um melhor que o outro. E aqui ele fala que da boca das crianças, né, sai o perfeito louvor. Então, de novo, a gente precisa prestar atenção. Existe aí um código do reino, tem um código celestial aí. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. E outro aspecto curioso aqui, né, que é Jesus manifestando uma versão, né, uma face dele que a gente não vê acontecer normalmente, né? Porque Jesus sempre ele é misericordioso, ele sempre tem uma postura mais pastoral, ele acolhe, ele cura, ele está sempre transformando a vida das pessoas. Aqui ele pratica o zelo. E a palavra zelo ela tem a ver com ciúmes, né? Então ele assume uma postura aqui até de certa raiva, até de certa ira, né? Então, assim, o zelo, ele às vezes ele vai exigir uma postura mais incisiva da nossa parte. E ele demonstrou isso. E veja que não foi assim uma coisinha que ele fez, porque o texto fala que os principais chefes dos sacerdotes estavam ali, estavam vendo, né? E se a gente entende um pouquinho assim de relações de poder, um pouquinho de relações econômicas, um pouquinho de mercado, vocês imaginam assim que boa parte dos mercadores que estavam ali, ou eles eram empregados dos sacerdotes, dos principais chefes, né? Ou eles pagavam uma bela propina para os principais chefes. Senão eles não teriam autorização para entrar ali no templo. Então tudo que envolve a questão econômica, ela é mais delicada. E Jesus
não quis nem saber. Ele passou por cima disso, porque o zelo ao templo, o zelo à presença do Senhor, levou ele a tomar essa atitude. Então, é só esses os comentários que eu queria fazer. Perfeito, perfeito, mestre. E vamos aqui para o próximo, para a próxima narrativa, que é a autoridade de Jesus questionada. E ela está, né, contida em Marcos, Marcos 11, 20, de 27 a 33. Só que vai continuar aqui, né? Ele vai até 33. Aqui a gente vai até o 30 e depois na próxima página vai do 31 ao 33, tá? Vamos quebrar em duas partes. Então aqui a gente vai falar de Marcos 11, de 27 até 30. Mateus 21, de 23 até 25a. Depois a gente complementa até o 27. E Lucas 20, de 1 a 4 aqui. E depois a gente completa até 8, né? Então vamos lá. Marcos 11, 27 e 28. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, responda-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus pergunta, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eu vou parar aqui e a gente continua já, tá? Então, aqui, até aqui é a pergunta de Jesus. A gente na próxima vai ver a resposta deles, né? Mas nessa primeira fase aqui, vamos assim dizer, né? As principais diferenças notáveis aqui seria Mateus e Marcos, ele menciona que Jesus estava no templo. Aqui, ó. Marcos e Mateus, eles falam, né? Jesus entrou no templo. Jesus estava passando pelo templo. E aqui, já em Lucas, ele fala que Jesus estava ensinando o povo no templo. Né? Tem essa pequena diferença, né? Lucas é o único que menciona aqui, né? Que Jesus estava pregando as boas novas. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram a ele os chefes dos sacerdotes e aí a mesma narrativa, né? Mas é o único que fala aqui pregando as boas novas. E aqui também em Marcos, né, usa a expressão mais enfática, diga-me, para a pergunta de Jesus. Jesus faz essa pergunta para os chefes da lei, para os sacerdotes. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Né? Marcos é o único que enfatiza isso. Os demais só fazem a pergunta realmente, né? Então, agora vamos continuar. Marcos 11, 31 até 33 agora. Então, Jesus fez a pergunta e eles, né, os sacerdotes ali e homens da lei, eles ficaram ali discutindo entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Em João Batista, né? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Entraram no consenso lá e eles responderam a Jesus, né? Não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Né? Então, não respondendo, também não respondeu, né? Aqui, diferenças notáveis, né, nesse pequeno trecho aqui da resposta e da resposta de Jesus para eles também. Lucas usa a expressão mais forte, né? Todo o povo
nos apedrejará, para descrever o temor dos líderes. Então, aqui nessa parte onde ele fala do temor aqui do povo, mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Tem essa pequena diferença aqui em Lucas. Então, pessoal, essa daqui era a narrativa sobre a autoridade de Jesus questionada e a resposta dele ali, né? A esse questionamento. Eu deixo a palavra com o pastor Marcelo, mestre Panza. Amados, esse questionamento acerca da autoridade de Jesus, você imagina se questionaram ele, imagina se não vão questionar a gente. Né? Eu fico só pensando nisso, né? Se questionaram Jesus que fez tantos milagres e fez tantas coisas acontecerem, eu fico pensando assim, sabe, no nosso trabalho, às vezes quem é dono da empresa tem toda a liberdade de implementar na sua empresa a oração pela manhã, né? Quem é o dono da empresa pode até promover um jejum entre os funcionários para a empresa ir bem, né? Qualquer coisa dessa natureza. Quem é o dono da empresa tem toda uma autoridade para fazer isso, né? Eu fico pensando a gente que é funcionário, né? Se nós, eu já fui questionado com relação a isso, né? A gente tem que orar, né? Eu sou professor, vocês sabem disso, né? Em dado momento, orar no meu trabalho, numa sala de aula, diante dos professores, né? E a autoridade ela ser questionada diante das pessoas, né? Com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu autoridade para você fazer isso nesse lugar, sendo que nesse lugar você não pode fazer isso, né? Porque é um lugar, dizem que é laico, né? Então, assim, a gente deve estar e também não nos questionar por conta desse questionamento. Porque o questionamento uma hora vai chegar, Adriano, uma hora vai chegar para você esse questionamento. Eu falo assim, mas com que autoridade você está fazendo esse negócio aí? Você tem autoridade para fazer isso? Tá? Então, quando chegar essa hora, você lembrar que Jesus foi questionado também justamente nesta hora, tá bom? E você saber que quem te deu essa autoridade foi Deus Pai, deu essa autoridade. Jesus Cristo, o nome de Jesus, te deu essa autoridade para você fazer o que você está fazendo. Então é melhor a gente fazer o que Deus manda do que a gente ser calado porque quem aparentemente acha que manda. Tá bom? Então, assim, prepare-se para esses questionamentos porque eles existem, existirão, tá? E você precisa ter a certeza de quem manda, quem manda, ele vai assegurar o que mandou, sabe? Tem um ditado assim, quem manda, né? Quem manda, manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, né? Então, se você tem juízo, quando Deus te mandar fazer algo, ele vai te mandar fazer com autoridade. Quem questionar, fala, ó, quem mandou vai acertar as contas com você. Deus abençoe. Amém. Então, eu quero pontuar aqui, primeiro o seguinte, eu sempre falo assim, né? Eu sempre escuto também. A sabedoria está na pergunta, né? Então, eu achei fantástico como Jesus resolveu a situação só com uma pergunta. E, e isso nos traz novamente, né, um perfil de Jesus que a gente não costuma ver, porque, de novo, ele está sempre curando, ele está sempre recebendo, ele perdoa, ele transforma. Daí aqui a gente acabou de ver ele agindo com zelo no templo, então ele agiu com ira e ele purificou o templo. E agora, na sequência, quando questionam a autoridade dele, você imaginaria assim: ora, ele é uma autoridade, né?
o pastor Marcelo fez a pergunta. Imagine se questionaram a ele, a autoridade dele, quanto mais a nós. E nós temos um problema, né? Quando nós somos questionados, o nosso ego fala muito alto, o nosso orgulho fala muito alto, né? E a nossa justiça própria também fala muito alto. Então, imagine se alguém chega e pergunta: Ora, estou questionando sua autoridade, Juliano. Estou questionando aí, em nome de quem você faz isso? Estou questionando sua autoridade no teu mercado de trabalho. Estou questionando sua autoridade como pai. Estou questionando sua autoridade como marido. Estou questionando sua autoridade como um corretor imobiliário. Né? A reação natural qual que é? Opa, opa, peraí, não mexa comigo, peraí. Mexeu no meu ego, peraí. E a reação de Jesus não é essa. Ela é uma reação espiritual. Você não vê ele ali se inflando, a gente não viu ele na reação batendo o pé, em momento algum. Então a reação dele é uma reação espiritual e a resposta dele também é uma resposta com sabedoria espiritual. Porque ele coloca os caras numa sinuca, né? Aí a sabedoria está na pergunta. E aí, quando ele responde, perguntando, quebrou os caras, quebrou eles. Por quê? Como Jesus tem a, a sabedoria do reino dos céus, ele sabia aonde estava a autoridade do João, né? Do profeta João Batista. A autoridade de João vindo dos céus como o último da linhagem dos profetas que vieram antes do Messias, né? Então, eu gostaria só de pontuar isso e, de certa forma, fazer uma reflexão para nós, né? Para que nós tenhamos esse cuidado, porque os questionamentos virão. Precisamos estar em alinhamento com o reino dos céus para que a nossa resposta, a nossa reação seja espiritual e a nossa resposta seja espiritual. Nossa reação como postura e a nossa resposta, aquelas palavras que vão sair da nossa boca. É isso. Perfeito, mestre. E até esse ponto fez eu lembrar uma questão, mestre, que você comentou, né, quando a autoridade é questionada no ambiente profissional. Uma vez eu estava em um cliente, uma das maiores empresas aqui do Brasil, e uma pessoa lá, né, chegou para... Eles criticavam muito, né, a consultoria da gente. E eu sabia disso, né? Só que nunca tinha chegado a mim isso. E ele falando isso, eu lembrei, né, desse ponto. A pessoa falou para mim assim, mas parece que vocês não... Aliás, vocês não sabem mexer no banco de dados, né? E isso mexeu comigo ali que a ira, né, subiu no máximo, né? E eu sei que eu só respondi assim, né? Eu tinha que responder alguma coisa, eu não ia ficar calado, né? Eu respondi assim, não, tudo bem, né? Eu acato isso aí, apesar que eu sou professor nessa área de banco de dados, né? Mas tudo bem, eu vou analisar aqui e vou. Mas eu saí lá dessa reunião enfurecido, né? Então a gente vendo um ensinamento desse aqui, nas próximas vezes, né? A gente pode agir de uma outra forma. Eu não precisaria responder ali, né? Eu acabei respondendo. Né? Apesar que não gerou nada ali, né? Mas poderia ter gerado um problema maior, né? A gente tem que, cada ensinamento desse, né? Cada dia a gente aprende vários ensinamentos com a Bíblia, né? Então, tudo tá aqui, né? No manual. Então, esse aqui, mais um risco aqui, Juliano. A Bíblia aqui, ela tá praticamente toda arriscada e pontos, né? De destaque como esse. Esse aqui é mais um. Que cai perfeitamente para a gente, né? De mercado ali, né? Cai no mercado também. Só esse relato aí que eu acabei lembrando ali que aconteceu comigo em relação a ser questionado, né? Então, pessoal, era esses quatro, né? Era essas quatro narrativas de hoje. Aqui é apenas uma conclusão, né? Mas era basicamente essas quatro narrativas aqui. E só reforçando, né? Que realmente tudo tem o seu tempo ali, né? O calendário de Deus, né? Era para ser hoje que a gente tinha que falar em Marcos 11, né? Então, seria isso.
Alguém tem algum questionamento, pessoal? Podem ficar à vontade. Alguma dúvida? Perfeito. Então, eu ia pedir para o mestre Juliano, se possível, mestre, fazer a nossa oração de... Amém. Pai, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Te louvamos porque na eternidade o Senhor preparou esse tempo para que nós estivéssemos juntos aqui. Te louvamos porque o tempo do teu reino espiritual é perfeito. E nós te louvamos porque cada assunto aqui, Senhor Deus, foi coerente com o momento que nós estamos vivendo hoje, de arrependimento, de reflexão, de reavaliação, de parar e pensar em Ti, parar e pensar nas nossas atitudes. Em nome de Jesus, te louvo, Senhor. Te agradeço por cada vida. Te agradeço pela vida do mestre Alex, do pastor Marcelo, que prepararam o material que trouxeram para nós hoje, Senhor Deus, que se dedicaram a Ti. Te agradeço pela vida de cada discípulo que está aqui, Senhor Deus, que ofertou a Ti, Senhor Deus, esse tempo como um momento de sacrifício para conhecer mais de Ti e para estar mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um deles e recompense, Pai, com frutos no Teu reino espiritual, Senhor. Com frutos na eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, a tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Peço que o Senhor nos mande, Senhor Deus, a presença do teu Santo Espírito, a presença dos teus anjos, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar durante o restante dessa semana. Que o Senhor nos abençoe em nossas casas, nossos trabalhos e nos nossos ministérios. E que nós possamos caminhar, Senhor Deus, dentro do teu reino, enxergando que todas essas coisas estão conectadas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos líderes, os nossos apóstolos, os nossos discípulos que não puderam estar aqui. Seja sobre toda a companhia de Daniel a tua bênção, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém. 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 Então, seria isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Pastor Marcelo, alguma Deus palavra abençoe a final? todos. Tenha aí um Yom Kippur abençoado. Receba a visita de Deus, dos anjos, direcionamentos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela compreensão, pelo tempo, né, por nos ouvir. E que Deus nos abençoe a todos nós. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E vamos ajoelhar diante do Pai aí durante esse jejum. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.